já que estamos na segunda-feira, hoje é dia da gente saber como será a nossa semana pela astrologia. Tudo bem, Paulinha? Como vai? Tudo ótimo. Semana tranquila para todo mundo? É uma semana boa. Boa, hoje. Onde o Vênus, que andou um tempo meio tenso, inclusive a última vez que eu vim, eu falei sobre isso. Ele deu uma trégua. Não que ele esteja incrível, tá? Mas pelo menos está atrapalhando. Então, ou seja, o estrago que foi feito durante esse período onde ele ficou bem tenso e atrapalhando muito o amor, é a hora de corrigir esse estrago. Porque muitas vezes podem ter pessoas que tenham passado sem acontecer nada, nenhum problema. Mas aqueles que perceberam que durante esse período houve alguma questão, que houve alguma coisa que precisa ser trabalhada, esse é o momento de trabalhar para não deixar, digamos assim, acumular o que já foi causado de estrago nos dias anteriores. Outra coisa que é interessante é que a gente está numa semana que tem um aspecto positivo entre o Sol e Plutão, o que favorece os relacionamentos com superiores nossos. Ah, é? Então, às vezes, conversas que você precisa ter com o chefe, alguma coisa... Essa é a semana. Depende do que você vai falar, né? Então, não dá para, por exemplo, pedir aumento, por exemplo. Não é uma coisa assim tão positiva. Mas com sabedoria pode você até pode ser que calma. Se for um momento, pode ser o momento, entendeu? É um momento favorável. Aí você tem que ter o feeling, dependendo da área que você tiver, do que é. Se você tem que conversar sobre uma organização melhor nos seus horários, ou até de salário, enfim. Mas é um momento bom para lidar com superiores. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos pro intervalo, porque assim, na volta a gente fala signo a signo, o que cada signo pode aproveitar nessa semana. Fica atenta, não só no seu, mas também das pessoas que te rodeiam. 2 minutos eu volto direto aqui da Paulinha. Até já. Olha, hoje então já ficamos sabendo que Vênus não pode não estar assim numa posição perfeita para todos nós, mas atrapalhando não tá. E outra coisa que é interessante, que além de o amor ter dado uma trégua, estamos num momento bom para organização. Então, limpar as gavetas, aquelas coisas que só você pode fazer, que não adianta pedir para alguém fazer, pegar aqueles papéis que separar. Alguns você não precisa. Essa é uma semana boa para isso, para fazer uma faxina, aquela faxina específica, faxina pessoal, que não é só a faxina da sujeira, que é a faxina das tralhas que a gente vai guardando. E como a gente junta, hein? Aquela roupa que a gente não usa há 5 anos, que fica com energia parada, né? Tudo que a gente não usa há mais de 1 ano fica com uma energia parada. Mais de 1 ano? Mais de 1 ano já começa a ficar com uma energia parada. Às vezes até o cheiro você já sente, né? Da roupa, principalmente. Vai ficando ali. Então, se você vê que a intenção é ficar mais 1 ano ainda sem usar, porque você não usou 1 ano, a chance de você ficar mais 1 ano sem usar... Mas é que às vezes a gente se apega. Você olha e fala assim, mas essa blusa eu usava não sei quando. E um dia eu vou usar na minha vida, quem sabe? Mas pode ter mais gente precisando. Então, passo pra frente, né? Faz e pra Áries, como vai ser essa semana? Áries está uma semana positiva, bem positiva, tá? Porque eles estão com uma seriedade, tá? Uma seriedade bacana, uma seriedade focada e ao mesmo tempo com sensibilidade. Isso é o que a gente chama de inteligência emocional. Eles estão inteligentes emocionalmente? Bom, a inteligência emocional é quando uma pessoa, porque existem vários tipos de inteligência. Então a gente pode ser esperto, como algumas pessoas às vezes são e usam negativamente para se dar bem em cima das pessoas. A gente pode ser culto, que aí é um conhecimento de muita coisa que a gente estudou. A gente pode ser inteligente porque a gente consegue organizar as informações e a gente pode ter a tal famosa inteligência emocional, que é o quê? Você conseguir organizar todas essas informações de uma forma inteligente. Então, ou seja, se você percebe que uma situação emocional precisa ser transformada em você, que você está num trabalho em que tem uma pessoa que é seu funcionário ou que está interagindo com você, precisa de uma atenção maior, que você precisa falar de um jeito diferente, porque às vezes não é só a informação que você precisa passar, é como você passa. Ou seja, você pode falar uma mesma ordem que você vai passar, por exemplo, como chefe, você pode falar aquilo de um jeito A e de um jeito B. E aí você tendo a inteligência emocional, você consegue captar cada pessoa como que você tem que falar. Você percebe, por exemplo, que um já tem um ego mais sensível, que se você falar de um jeito X, aquela pessoa já vai ficar mais dolorida. Esperar 2, 3 segundos antes de você reagir, né? Até pra você ter esse tempo de pensar de que forma você sacar atinge, as pessoas, sacar pela voz delas, pelo olhar delas, como você tem que lidar com elas. Pela postura, né? Exatamente. Eu fico de olho na minha chefe. Agora ela vai ficar sabendo. Quando ela tá jogada na cadeira, eu sei que eu posso continuar falando. Na hora que ela empina o corpo, eu falo tchau, deixa eu ir embora, porque já tá descansando. Acabou. Então o ariano, essa semana, tá com essa capacidade de inteligência emocional muito grande, o que é muito bom pra resolução de coisas na vida dele prática. É uma semana positiva pra Áries. Boa semana pra você de Áries. E os taurinos? Os taurinos estão com muito foco na família.
tá? Então, assim, é um momento deles organizarem as questões na família, tá? Então, tipo, gastos, quanto que eu gasto aqui, quanto que eu gasto ali, quanto que eu gasto com questões que eu preciso comprar que estão na despensa, por exemplo. O que que eu preciso ganhar mais para poder acrescentar alguma coisa ao orçamento. Fazer uma planilha. Isso, organizar bem. E outra coisa que é importante dentro dessa perspectiva de foco na família para eles é também eles darem maior atenção, maior carinho para a família. Porque às vezes o taurino, a taurina, eles são muito práticos, muito responsáveis. Geralmente são pessoas muito trabalhadoras. Precisa ter uma exceção muito grande no mapa para um taurino não ser trabalhador. Porque no geral é um signo de pessoas muito batalhadoras, às vezes não tão ambiciosas, porque às vezes se contentam um pouco com pouco. Tanto trabalhando e tanto ganhando o que tem. Legal, né? Eles se acomodam, às vezes tem uma tendência ao comodismo. Mas assim, essa semana é bom que eles não fiquem só nisso, só na responsabilidade perante a família, mas que eles também deem amor, tá? Então que eles peguem a família e coloquem no colo também. Então perceba, né, o conselho para taurino ou para o taurino é que eles percebam na família quem está precisando mais desse carinho e que de repente você não está dando, que você tá, oi, tudo bem? E aí, vai comer, vai dormir? Aquela coisa muito coloquial da família, sem dar esse amor a mais, porque o amor também é um alimento, né? Não deixa de Não adianta ser, né? só a gente colocar o arroz na mesa e não ter amor no coração. Então essa é a dica para o taurino, foco na família, fazer essa organização de tudo que for necessário dentro da perspectiva família e também o amor ser colocado dentro da casa e da família. Mas é interessante você falar isso, porque o taurino é tão fixado, tão ligado no trabalho, em se dedicar, às vezes deixa a família em segundo plano, né? Acho que é por isso o foco diferente. Ele acha, às vezes, sabe o que acontece com o taurino? Às vezes ele acha que como ele está dando o necessário... Já tá bom. É, tipo assim, eu estou pagando as coisas, não, tá bom, entendeu? Ele se contenta com isso, porque às vezes ele tem uma visão um pouco, assim, pragmática da vida e não vê que as pessoas, às vezes, precisam de uma outra coisa também, entendeu? Então, se você precisa pagar o seu plano de saúde, você precisa pagar a sua faculdade, você precisa também de amor. E a gente, como diz a música, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então a gente quer tem tudo. Tem que ter tudo. Então tem que ter tudo. E o taurino às vezes se limita. Agora e os geminianos? Os geminianos estão numa semana que é bem interessante que eles aproveitem a dica. Por quê? Porque o geminiano normalmente ele não é muito focado na espiritualidade. Não é um signo que tem isso como meta, tá? Todos os signos têm no fundo, porque a gente está aqui e tem uma espiritualidade. Mas o geminiano não é um foco dele principal, tá? Ele é muito intelectual, ele é cheio de interesses, acaba se dispersando demais, porque tem muitos interesses, tá? Ele não é um signo que normalmente é mais pragmático também, por conta da intelectualidade dele, é um signo muito inteligente, né? Que tem uma inteligência acima da média, por ser regido por Mercúrio, que é o planeta da inteligência e da comunicação. Então, essa semana, eles estão com uma tendência muito positiva para a espiritualidade. Então, o que convém? Aproveitar isso de uma forma um pouco mais resguardada, tá? Então, a dica para o geminiano é que ele procure ter maiores momentos de solitude, que é diferente de solidão. Então, a solidão é aquele momento que você fala, ai, solidão, estou sozinho, meu Deus, ai, não consigo ficar sozinho. Agora, quando você tem uma conexão e está sozinho, só que buscando essa conexão, e se sentindo conectado ao todo, se sentindo parte do todo. Fazendo parte disso. Isso se transforma em solitude, que é algo que é integrado, que não é separado, mas que ao mesmo tempo possibilita essa conexão com a sua espiritualidade. Então o geminiano essa semana, o que seria o indicado é que ele procurasse esse contato maior com a espiritualidade através da solitude, ou da oração, ou da meditação, do que ele perceber de repente pelo caminho dele, que ele já traçou na vida, que é uma coisa positiva para ele. Mas ótimo, porque vai dar tranquilidade também para quem é de Gêmeos, e que né? é muito sentido, rápido, né? Porque Mercúrio é o planeta mais rápido, não para. Que bom, ó. Então você que é de Gêmeos, aproveite a semana. E quem é de Câncer? Câncer tá numa semana que já tem algum tempo que tá muito focado só no amor. Carente, só focado no amor. Só que agora é uma semana que pede que ele não fique só pensando nisso, tá? Como eu disse no começo, existe uma tendência à organização maior. O Sol está em Virgem e pede que a gente também tenha foco nas questões materiais, que a gente tenha foco nos nossos objetivos. Então, assim, o canceriano se pede que ele veja outras coisas além do parceiro e do afeto dele. Então, que ele pense também nos amigos,
pensar se tem algum amigo que pode estar precisando dele e também que está precisando dele não só no aspecto material, como a gente disse do taurino, mas que está precisando só de um oi dele. Ou então só sair, saber, olha, nada, como assim. é que você tá? Tá tudo bem? Não, liguei só para saber como é que você tá. Ou na segunda-feira você poder chegar para alguém que você gosta, que você tem carinho, só mandar uma mensagem, um SMS falando, ó, tô te mandando só uma mensagem para te desejar uma boa semana. Isso é ótimo, e a gente não faz normalmente isso, né? É, porque a gente fica tão perdidos nas nossas coisas que a gente tem para fazer e que a gente acaba não tendo tempo, né, e energia para esses pequenos carinhos. Mas são os maiores e melhores às vezes, né? E são os mais puros, né, os mais singelos. Às vezes você ganhar um presente caro não conta tanto quanto uma pequena atitude. Um bolinho que a pessoa faz. Que você vê que aquilo tem uma energia positiva. Porque ela se dedicou para fazer aquilo pensando em você e tudo mais, né? Com certeza. Então, assim, existem questões, assim, emocionais que para o canceriano são muito importantes, por ser um signo muito emocional, mas ele tem que, nessa semana, olhar um pouco mais além disso, sabe? Olhar além realmente dessa questão emocional e olhar principalmente além do amor. Então, o amor é ótimo, isso falando em amor em sentido afetivo, sim. Mas também pensar nos amigos, pensar no trabalho, ou seja, não ficar só pensando nisso, abre o foco, a vida não é só isso. Faz parte. Não faz só parte, isso, né? Mas não é só isso, porque se deixar vai ficar só pensando nisso. E aí ninguém consegue ter uma vida equilibrada. Exatamente. Pensando só num segmento, Depois né? falta. Uma hora vai faltar. Bom, volta e a gente continua. Vamos falar já dos outros signos. Vamos agora para o signo de Leão. Leoninos, como estarão? Seu esposo. Meu marido é de Leão. Ele tá bonzinho, anda gatinho ele. E essa semana vai continuar, tá numa semana positiva, tá numa semana positiva, tá com muita energia, então é uma semana para ser aproveitada. E tem que tomar cuidado só com a dispersão, porque energia sem condução pode ir para qualquer lugar. Então, assim, essa semana a dica pro leonino é: conduza a energia. Veja onde é mais importante. A gente sempre tem as prioridades. Então, organize estrategicamente onde é mais importante, aproveitando a energia da semana para todos, que é de organização. E já se organize também. Então, veja onde você quer colocar a sua energia. Porque senão o que acontece? Às vezes a gente está num momento astral de muita energia e a gente desperdiça aquela energia. Pior é que é verdade. Daí a gente fica daqui, mas roda não faz nada, Exatamente. Né? Então, assim, é uma semana para focar a energia em algo, cuidado com a dispersão. Principalmente com falar os planos, porque assim, o leonino, ele gosta muito de falar de si. Ele tem uma tendência mais a falar de si do que falar, e aí, como é que você tá? O que aconteceu? Não, como foi seu dia? Ele quer mais falar dele. Ele tem, normalmente, o leonino puro, ele gosta mais de falar dele do que querer saber tanto do o resto é na automática. Na hora que você começa a falar de você, tá. Mas então, e eles são muito eles, nesse sentido. Então, assim, essa semana se pede para que pare de falar dele. Toda vez que você for falar de você, de um projeto seu, leonino, pense em perguntar do outro. E aí, como estão seus projetos? Mas é para perguntar com interesse, não é pergunta automática. Não é falso, não, lógico. Mas pensando assim, eu tô falando isso, a dica, justamente para raciocinar sobre isso. Porque o leonino, se deixar, ele fica muito no ego dele, muito tudo gira em torno dele, então ele quer brilhar, ele é o sol, ele é regido pelo sol, ele é o astro-rei, né, como diz a música também. Então assim, ele é o astro-rei, ele que brilha, então ele quer colocar essa energia pro mundo. Entende? Não é nem por mal, assim. Tem algum no automático, né? Meio que vai no automático. Então, assim, fica atento com esse automático essa semana para não ficar falando seus planos. Porque quando a gente fala os nossos planos, principalmente os planos que ainda não foram realizados e estão longe de serem realizados, planos a longo prazo. Por quê? Porque a gente perde energia pela palavra. Tudo que a gente fala então não pode é energia. Tudo que a gente fala é energia, Kátia. Tudo. Você, por exemplo, que trabalha aqui todo dia falando. A palavra é energia. Não é à toa que na Bíblia fala, no começo veio o verbo. Então, assim, a primeira coisa é você falar. Porque tudo que você fala antes passou pelo seu cérebro, que teve uma ideia e que falou, vou falar aquilo, e que decodificou aquilo. Então a energia toda começa no pensamento que vira uma palavra. E se a gente ficar falando antes de acontecer? Vamos supor, você tem um projeto de um livro seu. Se você nem fez o livro ainda, o livro nem está editado, você já está falando, não, porque eu vou ser a maior escritora. Já era. Você já perde total energia com isso. Você tem que fazer. Entendeu? E não falar. Porque quando você fala antes de realizar, a chance de que isso nem se realize aumenta. Então, porque isso é uma dica para todos os signos. Mas pro leonino mais, porque ele tem essa tendência maior e essa semana vai estar querendo dispersar energia para todo quanto é canto. Então, leonino, bico fechado. E foco na sua energia. Fecha a boquinha e focaliza. E quem é de virgem? A virgem tá num momento delicado, porque tá no inferno astral, a maior parte, né?
A maior parte dos virginianos ainda estão no inferno astral, que nem eu tenho 10 dias ainda de inferno astral que faço dia 7 de setembro. E a maior parte dos virginianos não fez aniversário ainda. Então, a grande maioria, com exceção de alguns poucos, saíram do inferno astral. Mas o que se chama de inferno astral? Inferno não é o momento astral, que você se volta para dentro de você, fazer um balanço de vida do ano? É isso aí, é um mês antes do dia do seu aniversário, é um período de 30 dias antes do seu aniversário. Às vezes começa um pouquinho antes e às vezes também dura um pouquinho mais do que o aniversário, porque, como você disse, é um período que se pede o balanço e a síntese. Se a pessoa não faz o balanço e a síntese bem feita, barriga, termina o aniversário e ainda continua com aquela coisa ainda meio mal resolvida até você conseguir definir bem o que precisava ser definido. Então, qual é a dica para o virginiano nessa semana? Pegar uma folha de papel, uma caneta e pensar em tudo o que aconteceu nesse ano que você não quer mais na sua vida. Mas faça uma fileira do que eu não quero e só o que você não quer, só o que você não quer. Porque nesse momento é importante deixar o velho e entrar o novo, tá? Então, nesse momento, pensa no que você não quer. E faz uma fileira. Isso. Depois a gente vai falar na semana que vem sobre o que você pode projetar, tá? Legal. Mas nessa semana eu acho que assim, vamos fazer por partes essa dica do virginiano, que é o que, como eu te disse, os que estão no inferno astral a gente tem que dar uma atenção maior. E virginiano gosta de tudo nos mínimos. Então vamos ficar essa semana com essa dica e semana que vem vamos passar para a dica seguinte em relação ao inferno astral, porque ainda vão estar no inferno astral. Então uma listinha de tudo que vocês não querem mais. Isso vai desde tipo relacionamentos que você vê que não, aquilo não serve mais para mim, por algum motivo. Um comportamento seu que você fala, puxa, eu sou uma pessoa muito crítica. Não quero mais ser Eu não assim. quero, eu sou muito maledicente, eu tenho uma crítica que é destrutiva, que o virginiano às vezes tem essa tendência. Mas o difícil é enxergar isso. A gente enxerga nos outros. Por isso que eu tô falando, essa tarefa já tá ótima. Assim, uma semana separar tudo que já não serve, aí já tá bom. Se fizer isso bonitinho, com humildade, né? Tipo, falar, olha, realmente, nossa, eu sou um pé no saco, eu sou a virginiana chata, eu tô criticando tudo o tempo inteiro, nada tá bom pra mim, eu sou super exigente com todo mundo e não dou o que eu estou exigindo. Então, assim, coloque tudo no papel. O que eu não quero mais ser e o que eu não quero mais na minha vida a partir do momento que eu fizer aniversário. E eu acho, eu tenho certeza que as coisas se modificam a partir daí, porque a gente começa a se enxergar de um jeito diferente. A gente fica mais atento. Por exemplo, Kátia, o virginiano, tá? Que é um signo muito crítico. E eu, como virginiana, tenho essa tendência também a esse lado crítico. Você ser crítico tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que você pode se melhorar em muitas coisas. Porque se você tiver humildade, você olha e você fala, nossa, caramba, isso aqui é chato de eu ser assim. O lado ruim é quando você fica só vendo mal no outro e apontando. Então, teve um dado momento na minha vida, há uns anos atrás, que eu pensei assim, eu vou fazer um exercício. Eu mesma inventei isso pra mim, de não julgar mais as pessoas. Você conseguiu? Então, e aí eu reparei que tudo é prática nessa vida, né? Tudo é prática. Então, assim, no primeiro dia eu falei, calma aí, já tava julgando não sei o quê. Aí eu falei, não, calma aí. Então, assim, hoje em dia já tá no automático. Já tá mais fácil. Quando eu vejo que eu vou começar até no pensamento, eu falo, não. Não quero esse isso. ser tá nesse ponto, é o ponto dele. Compaixão, perdão ali. Entende? Só que é um exercício prático. O não julgar, isso para todos os signos. Isso é difícil. Principalmente Virgem, Capricórnio, Câncer, que são signos que têm uma tendência muito forte ao julgamento. Bom, volto pra gente falar dos outros signos. Num minutinho ali, volto rapidinho. Agora paramos. Agora é Libra, né? Libra. Isso mesmo. Libra tá numa semana muito positiva, tá? É uma semana de seriedade também, é uma semana um pouco mais focada no trabalho, tá? Então não é uma semana focada nem em amor, nem em família, nem tá num momento emocional delicado. Então tá num momento muito positivo de trabalho. Capaz de fazer trabalho de 3 sozinho. Porque tá muito. Tá muito. Viu, Vini? Você tá com capacidade de trabalhar por 3, então. Vou falar isso, coitada. Agora vamos lá. Faz aquilo. É uma boa, ganha por 3 Vai ainda querer não. ganhar por 3. É hora de plantar pra depois escolher, não é? Libra, sim. Mas Libra tá num momento que, por exemplo, às vezes pode ter tido alguma pendência, alguma coisa que ele precisa resolver no trabalho. Essa semana é a semana, tá? Porque como ele tá parecido, porque Áries tá muito sério também e focado, só que com aquela inteligência emocional. E Libra já tá com uma energia de seriedade, só que muito
proativo, fazendo as coisas. Digamos que ele está com uma alta produtividade. Que ótimo. Enquanto que o Áries está na sensibilidade, o Libra já está na produtividade mesmo, de fazer as coisas acontecerem. Então aproveita para qualquer pendência que tiver no trabalho. Já resolver. Qualquer coisa ali guardada na gaveta, então deixa eu fazer aquilo, ou alguma definição, porque o Libra às vezes tem a tendência à indecisão, né? Então tem alguma coisa que ele fica meio temeroso, será que eu faço aquilo, eu não faço? Então essa também é uma semana boa para definir isso, decidir se for algo relacionado ao trabalho. Que bom, boa semana para você, libriano. Agora, quem é de Escorpião? Bom, Escorpião passou por maus bocados emocionais, estava emocionalmente muito sentindo muitas coisas, e agora é um momento em que ele pode aproveitar para clarear essas emoções. Então, para fazer com que essas emoções conturbadas que ele andou passando durante esse tempo, essas últimas semanas, que ele consiga colocar um pouco de razão nisso, tá? Escorpião é um signo de água, né? Cada signo, Kátia, acho que você deve saber, que eu vejo que você tem um conhecimento muito grande de esoterismo no geral. No geral. Mas assim, para o público, que às vezes algumas pessoas não sabem, cada signo possui um elemento. Existem 4 elementos, né? Fogo, terra, ar e água. Aí cada elemento tem algumas características. A água, né, os signos de água, que são peixes, escorpião e câncer, são signos que têm uma energia de muita emoção, de muita sensibilidade. Então se magoam facilmente. Intuição. Também. Enquanto que os signos de terra, que são touro, virgem e capricórnio, possuem mais uma característica de serem mais práticos, mais ligados às tarefas do dia a dia, às vezes podem ser mais críticos. Fogo tem uma energia muito mais para fora, tá? Que é Áries, Leão e Sagitário. E tem os signos do ar, no caso você, que é Aquário, Gêmeos e Libra. Que fica flutuando. Que são mais intelectuais, que tem muita inteligência, que tem facilidade com comunicação, porque tem muito essa questão. Então, o escorpiano, como um signo de água, se você faz um mapa astral, por exemplo, de um escorpiano, e constata que ele tem muito mais outras coisas em água, ou seja, quando você faz um mapa astral, você tem uma noção... Os outros signos também total dos elementos. Então, por exemplo, pode ter uma pessoa que seja escorpião, mas que ela tem 5 planetas em signos de terra. Então, ela não vai ficar tão emocional, ela vai conseguir segurar um pouco mais a onda. Agora, existem casos em que existe uma pessoa que ela tem o signo de escorpião, só que ela tem um monte de outras coisas em água. Então ela é um escorpião e ela fica pura água, então ela fica puro sentimento e falta terra, tá? Então, quando falta terra no mapa, a gente até trabalha com os florais astrológicos para dar o floral astrológico de terra para a pessoa conseguir fazer o que o escorpião precisa fazer essa semana. Então você faz uma cura, vamos dizer assim, nesse mapa? É assim, é um equilíbrio, porque assim, vamos imaginar uma planta, tá? Então assim, é o jeito mais simples de entender como funcionam os 4 elementos dentro da gente. Uma planta precisa do sol, que é o fogo, precisa da terra, que vai trazer a nutrição, precisa do ar para fazer a fotossíntese e precisa da água. Mas tudo em equilíbrio. Tudo em equilíbrio. E tudo, a gente é igualzinho. A gente não tem diferença nenhuma, a gente precisa desses 4 elementos. Quando a gente não tem um elemento desse no nosso mapa astral, e isso eu atendo em consultório várias pessoas que não tem 0 ponto de terra e 8 pontos de água. Aí é terrível, você tem que dar a água, você tem que dar a terra para a pessoa. Ou se a pessoa tem água, você tem que dar, se a pessoa está faltando água, você tem que dar água. Se está faltando ar, você tem que dar água. O que falta, você repõe. Você repõe com o floral astrológico para você tentar trazer, como você disse, um equilíbrio para aquilo, porque senão a pessoa não consegue andar na vida. É como se as coisas ficassem todas paradas. Tudo emperrado. Por exemplo, uma pessoa que só tem emoção, tudo bem, ela vai ser super carinhosa com todo mundo, toda mas emotiva, mas ela não consegue. Uma hora que ela tem que segurar a emoção, ela não consegue. Uma hora que ela tem que ter a inteligência emocional que Áries tá tendo essa semana, ela não consegue, porque a inteligência emocional também é controlar suas emoções. Claro. Não é viver vítima das suas emoções e sempre, veio aquela emoção, não consegui controlar. E aí, você vai viver sempre vítima de si mesmo, né? Então, assim, a dica para escorpião é que essa água toda, que jorrou esse tempo todo, que você olhe para essa água, por mais que não tenha terra, que aí eu não sei qual escorpiano tá ouvindo. Pode ser o escorpiano que tem terra, mas dá para o pessoal que tá ouvindo balancear só fazendo o mapa dá pra gente saber. Mas assim, o escorpiano que passou, que sente, que realmente passou por esse momento muito conturbado, de muita água, coloque terra essa semana. O que é colocar terra? Analise essas emoções. Por que eu tive essas emoções? Coloque razão na história, entendeu? Para essas emoções terem algum significado. Sempre que vem uma emoção negativa na nossa vida, ela tem um motivo. A gente tem que descobrir qual é esse motivo. E iluminar. Então, assim, a primeira coisa é realmente ver o que é, por que aquela emoção surgiu, o que ela está querendo trazer na nossa vida, por mais que ela seja ruim,
abraçar ela e falar, calma aí, o que você tá querendo me dizer? Por que eu tô sentindo essa raiva? Por que eu tô julgando tanto esse ser humano? Por que esse ser humano me incomoda tanto? Que característica que ele tem que me incomoda? Por que isso me incomoda? Porque às vezes é igualzinho a gente. Pode ser projeção, como é o caso que você já matou aí um dos motivos. Então, escorpianos, usem clareza sua água. Bom, volto pra gente falar de Capricórnio, Aquário e Peixes. Aí onde eu vou com a almofada na calça? Tem como. E quem é de Capricórnio, como será a semana? Sagitário. Ai, Sagitário. Eu sempre pulo Sagitário. Ah, coitado. Coitadinho, desculpa. Você pula que nem eles são cavalos, você também vai lá e pula. Mas não é de propósito. Sagitário, como vai dessa semana? Vamos lá, sagitarianos. Os sagitarianos estão numa semana que é muito boa, no sentido em que eles vão ter uma paz que não é tão comum para eles. Porque o sagitariano, ele é muito... né? Como eu disse, o cavalo que pula. Então, ele é o cavalo com a flecha, né? É o arqueiro, que ele tem o corpo de cavalo e a parte superior, o tronco e a cabeça de homem, segurando, né, o arco e a flecha. Então, esse símbolo, né, que é o mito do signo, e se você reparar no mito do signo, você já entende muita coisa do signo, como leão, como virgem, como aquário. A gente consegue captar muita coisa. Então, esse mito do signo, que é o sagitariano, você percebe muito como eles são diretos, francos, fortes, querem ir direto ao assunto, eles não gostam de muito frufru. Entendeu? Eles também são muito ego, porque são signos do fogo, que são muito colocados no mundo, como o leonino, que eu falei um pouco já hoje. Então, assim, essa semana eles estão mais tranquilos. É como se eles tivessem pego essa coisa que tá o tempo inteiro apontando e tivesse guardado a flecha aqui, tivesse com o arco aqui. Então tem que aproveitar. E estivessem olhando a floresta, o que pode ser feito agora. Então, essa paz possibilita estratégia. Porque não adianta a gente pegar o arco e ficar atirando para tudo quanto é lado. Tem que mirar e atirar uma vez só. Exatamente. Então, assim, o certo é você saber... Não vai ficar gastando flecha. Um trabalho fazer flecha. Os índios, por exemplo, eles levam tempo fazendo uma flecha. Tem que pegar, fazer a ponta, fazer o polimento da ponta. Então, assim, você não vai jogar para qualquer canto. Então, essa semana, o que o sagitariano tem que fazer? Aproveitar essa calma, essa paz, tá? Eles estão com uma intelectualidade maior. Tá? Então, você está colocando aí no caldeirão. Paz, intelectualidade maior, que não é tão comum para eles, tá? E a questão de eles conseguirem ter uma visão estratégica, tá? Então, assim, juntando tudo isso, o que você já pode concluir? Você que é esperto. Que é uma semana perfeita para ele conseguir fazer tudo aquilo que ele queria no passado e não conseguiu até então, porque ficou perdido. Visões de longo prazo, de carreira, exatamente. Correr atrás dessas coisas. Porque quem atira demais para qualquer canto não atinge objetivo nenhum. Fica muito... Veio uma coisa, então agora eu vou tirar ali. Aí veio outra coisa, eu vou tirar ali. Tá sempre perdido. Agora sim, quem é de Capricórnio? Capricornianos. Bom, capricornianos, eles assim, estão na melhor semana, tá? É o melhor signo essa semana, tá? Por quê? Porque estão com uma capacidade criativa e intuitiva que também não é comum a Capricórnio. Porque é um signo mais da terra, mais prático, mais ligado ao que ele pode ver, mais São Tomé, como Virgem e Touro também. Exatamente. E essa semana eles estão com essa inspiração e com essa criatividade mais apurada. Então, o que é o conselho? Que tenham momentos junto à natureza, tá? Porque junto à natureza essas inspirações e essas ideias podem vir, que criem esses momentos de pausa, porque se você fala para um capricorniano que está nessa semana de inspiração e ideias, que está já no pique de coisas o tempo inteiro, de repente ele não vai nem parar para perceber que essa energia está acontecendo. Porque todas essas energias que a gente fala que está acontecendo durante a semana, às vezes as pessoas nem percebem que aquela energia aconteceu. Não param nem para sentir, quando vê, já foi. Entendeu? Então, assim, para o capricorniano, ele tem que aproveitar isso, porque ele tem que olhar, até pensei quando eu estava fazendo a previsão, quando eu estava fazendo o estudo da previsão, numa pergunta de coaching para o capricorniano, tá? A pergunta seria assim, onde na minha vida que ele se deve fazer? Porque se ele não tiver um coaching, não vai ter ninguém. Ele precisaria de um coach para perguntar para ele, como ele não está fazendo um processo de coaching, então... Pergunte você mesmo. Se pergunte, é como se eu tivesse agora como coach do capricorniano que está escutando. Se pergunte agora, então, capricorniano, o que na sua vida você percebe que precisaria de uma saída intuitiva e criativa? E aproveite essa semana para... E aí, no que você fizer a pergunta, porque acho que aquilo que eu acho que até comentei com você, na medida em que você faz a pergunta,
As perguntas são as respostas. E que no que você faz a pergunta, aquilo surge. Então, o capricorniano que realmente se fizer essa pergunta que eu estou fazendo agora, né? Ou seja, o que você pode ser mais criativo na sua vida e pode ter uma saída intuitiva, ele pode aproveitar essa semana para ter uma ideia incrível, mas tem que parar e fazer. Tem que parar e se perguntar, porque senão não vai conseguir, não. E mesmo que a coisa seja ousada, porque às vezes o capricorniano, ele é muito certinho, muito conservador. Tem medo, né? Então quando você fala uma coisa que é muito ousada, ele, mas será? E demora um tempo para ele pensar naquilo. Para assimilar, né? Às vezes o capricorniano, por exemplo, quando o capricorniano tem alguma característica dele que é muito diferente, enquanto alguns signos já se resolvem rapidamente, eu sou diferente nisso, o capricorniano às vezes ele fica anos da vida dele para ele aceitar que ele tem uma coisa que não é exatamente o padrão da sociedade, porque o capricorniano, ele quer ser certinho, entendeu? Ele quer ser, só que às vezes ele não consegue. Assumir que não é com melhor. exceção, lembrando sempre que com exceção que nós podemos encontrar um capricorniano que tem tudo em aquário. Assim, esse capricorniano vai ouvir e falar, não, eu não sou nada certinho, mas é porque o mapa dele, ele praticamente não é um capricorniano, ele tem o sol em Capricórnio, ponto. O resto, nada. Por isso que é legal fazer um mapa astral pra gente saber de fato quem a gente é, né? E eu acho importante a gente que tem esse compromisso aqui, com a astrologia e você com o jornalismo de qualidade que eu vejo que você tem, de informar as pessoas que a gente tenta dar o melhor aqui com a previsão, mas que realmente falar que uma pessoa é um signo só, a gente tá reduzindo. Você é aquariana com ascendente em tal, acho que é Áries, né? Eu tenho ascendente em Áries, tenho Lua em Leão. Pois e tem Vênus em alguma coisa, e tem Marte em algum lugar, e isso estão fazendo aspectos entre si, e tem uma quantidade de ar, e pode não ter nada, por exemplo, de água. Você não falou nada de água ainda. Então pode ser que você não tenha nada em Câncer, nada em Escorpião. Fazer aquele... Então só quando você realmente faz o mapa, que é a síntese do que é um ser humano no todo, que você consegue, por exemplo, fazer uma previsão precisa. O que a gente faz aqui é o melhor que a gente pode dar, você como jornalista e eu como astróloga. Né? Exatamente. Mas podem ter pessoas que são, na verdade, muito mais escorpianas e que fazendo mapa, eu até tenho algumas pessoas que eu já atendi, que vieram daqui, que eu falo, quando você for ouvir a previsão, você não escuta peixes. Você escuta Áries, porque você tem 5 planetas em Áries, entendeu? Então, ou seja, você é muito mais Áries. Peixes pra você não vai cair tanto. É só um momentinho ou outro. Agora tem gente que é peixes puro. É peixes com 5 coisas em peixes. Então, assim, de peixes filha é perfeito. Só escuta peixes e exatamente. Agora, e nós aquarianos? Bom, os aquarianos, eles estão numa semana um pouco delicada. De emoções, na verdade, muito assim. Ele tá muito emocional. Ele não é também tão emocional. Mas tá no momento de, às vezes, vir algumas emoções um pouco assim... estranhas. Então, assim, minha dica para os aquarianos é que eles tenham um pouco de distanciamento das suas emoções, dessas que forem estranhas, as que forem positivas, libera e ótimo, porque estão mais emocionais. E isso é uma coisa boa da semana. E muito difícil de acontecer. Então, assim, agora aquelas que forem meio esquisitas, tô sentindo uma raiva daquele ser que não sei porquê, ou tô incomodada com não sei o que não sei o que tá acontecendo. Olha como as nuvens, vamos pensar no céu. O céu tá o tempo inteiro cheio de nuvens, ou tá aberto, mas tá o tempo inteiro se modificando, tá? Então, o que a gente repara nas nuvens? Que elas não têm uma coisa fixa. Elas estão o tempo inteiro se transformando. Se modificando. Exatamente. Né? E se nós formos ver, as emoções também são assim. Então, uma emoção, por exemplo, de raiva. Se você ficar cultivando ela e ela vira e você, nossa, raiva, e aí você fala, nossa, eu tô com raiva. E você fica naquela emoção, ou ciúmes, por exemplo, você fica encanada. Pô, ele falou que ia chegar às 7, chegou às 8. Esse happy hour, onde que é esse happy hour? Aí alimentou. E aí já começa. Aí você fala, mas, poxa, quem que tava? Aquele outro amigo dele lá que é meio saidinho, que já traiu a esposa. Enfim, você começa a juntar uma coisa com a outra monstro, e né? já vira uma coisa gigantesca. Então, assim, o que se pede pro aquariano? E essa dica serve para qualquer um também, qualquer hora da vida. Olhe quando as emoções estão sendo incômodas. Olhe como as nuvens passam e se transformam. Então, para que você vai ficar sofrendo por uma nuvem que não interessa? Deixa a nuvem Então, vê que aquela é uma nuvem negra, pesada, que tá fazendo na sua cabeça. E que te dá sentimentos estranhos. Você fala assim, tudo bem, nuvem, você tá aí, mas já você vai cair, choveu, você vai... Então, eu vou focar em outra coisa mais positiva. Então, a dica para o aquariano é essa, que serve também para todos os outros signos quando estiverem sob influência de emoções negativas. Quer dizer, não alimentar as emoções que não te interessam. Porque para que você vai ficar sentindo sentimentos que não são agradáveis e que podem, inclusive, trazer ao longo da vida, né? Pessoas, por exemplo, que ficam a vida inteira guardando uma mágoa. E pra quê, né? Às vezes isso vira doença, né? Porque o emocional, conforme você... A ciência já provou isso, né? Parece que a Organização Mundial de Saúde, eu fiz um curso esses dias, que o professor falou que... Eu não sei se o dado é exatamente esse, até depois quero checar isso com calma, que mais de 90% das doenças hoje em dia, segundo a Organização Mundial de Saúde, são psicossociais.
psicossomáticas. Mas tem até um livro que eu li, eu não lembro agora. Ou seja, começam no emocional não resolvido, aquilo vai acumulando, vai ficando com aquela emoção. Até criar doença. Até criar doença. Tem um livro que eu li, agora eu não lembro o nome do livro, que falava A doença disso. como caminho? Não. Linguagem do corpo? Não, na linguagem do corpo era um outro. E a autora, ela dizia isso, que às vezes a gente sente, por exemplo, você sente, tá, um calafrio. Isso já pode ser um sintoma de uma doença que você está criando por uma emoção não resolvida. Então, quando a gente pega de início, a gente já vai limpando as emoções que a gente não resolveu e não acumula nada, né? É, por isso que o trabalho com a terapia holística, né, que é o trabalho que eu faço, é muito interessante você começar, de preferência, até quando você não tá com ela. Se você tá com alguma coisa, a coisa já tá manifestada. Mas quando você nem tá, é melhor. Mas ainda. é melhor quando você vê que tem uma emoção te incomodando e que aquilo é recorrente, porque aí você já trabalha aquela emoção antes daquilo virar qualquer coisa. Que seria o ideal. É, que seria o ideal. Por exemplo, até no livro ela fala... Você sabe porque você faz acupuntura. Eu adoro. Então, por exemplo, quando você tá muito irritada, tá com muita raiva. Meu fígado, tá então, um aí caco, ela vai lá e coitado. coloca o pontinho F3. É. Na hora que ela colocar, você vai sentir o dedinho. Dá cãibra. Então, dá um negócio e fala, a energia toda percorreu. Agora, o que aconteceu? Ela liberou o canal do fígado. Pois é, mas se eu não fizesse isso... Você ia acumulando. Então, vamos supor, se você nunca tivesse feito acupuntura na sua vida. Eu não ia saber nada disso. Essa energia já estivesse acumulando, o seu corpo estaria com toda essa energia represada aí em você. Não. E quando... Que você tá limpando, porque você não tá deixando acumular, porque você tem essa consciência. Quando você coloca, quando a terapeuta coloca a agulha num ponto que é um órgão que não tá legal, não fica assim, ó? Às vezes fica tremendo. Trimelica, ou então voa. Sai, também acontece. É a coisa sai. mais louca. Ou o choquezinho é tão assim forte que você não você faz ai. E outra coisa que também acontece é que quando é um ponto de deficiência, que você tá sem energia nenhuma, por exemplo, as pessoas têm muita tendência a ter deficiência de baço, que dá muito cansaço, né? Que quando a gente fala de fígado e baço dentro da medicina chinesa, tradicional chinesa, a gente não tá falando dos órgãos em si. É bom ressaltar isso, porque senão as pessoas vão achar que é o fígado. Não é que você, a Kátia, tá com algum problema no fígado. Não, gente. É que o energia fígado energeticamente tem relação com a raiva e com a irritação. É. Então a gente trabalha isso. Então o baço, por exemplo, tem relação com a preocupação. E quem que hoje em dia não é um pouco preocupado? Então isso desgasta a energia do pi, do órgão energético que tem relação com o pi, que no caso é o baço, e que quando você coloca uma agulha aqui no BP6, que é o ponto que a gente mais usa normalmente para tratar baço, você percebe que a pessoa nem sente. Olha, porque tá tão pouca vazio, energia. tá vazio ali. Tem que ficar fazendo até a pessoa sentir. Até sentir. Mas senão você colocou alguma coisa. Nem senti nada. Exatamente. Então esse trabalho com as emoções é muito interessante para Aquário essa semana. Muito bom. E piscianos? Bom, os piscianos estão numa semana que é muito importante que eles façam a roda da fortuna. A roda da fortuna é legal. Que você conhece do tarô, né? Que você trabalha Eu aqui acho no muito tarô. legal. Então, assim, a roda da fortuna, ela é uma carta que é positiva e negativa ao mesmo tempo. Muda, né? Então assim, tudo é o livre-arbítrio que a gente tem. Tudo na nossa vida a gente pode escolher entre uma coisa e outra. Né? Então, por exemplo, se alguém chega e te avisa, não vai comer essa maçã, você comeu a maçã, você teve o direito de comer. Agora Foi você tem as sua escolha. consequências de você comer a maçã. Então, assim, na vida é o tempo inteiro isso, a gente fazendo essa escolha. Então, esse momento para peixes, ele está um pouco mais, digamos assim, consciente do que ele quer. Porque o pisciano, como ele é muito emocional, ele fica às vezes muito à mercê das emoções dele. E isso é um perigo, como eu já disse, tanto citando no caso de Escorpião, quanto agora de Aquário. Então, assim, o que se pede para o pisciano? Que agora que essas emoções estão um pouco mais tranquilas, a gente está numa semana tranquila relativamente para todos os signos, você vê que não tem nenhum muito tenso. Não tem mesmo. Então, assim, o que se pede? Que ele veja o que ele quer para fazer a roda fortuna girar para onde ele quer, porque ela pode ir para cá, ela pode ir para lá. Então, faça a roda da fortuna E pro lado que você deseja. Exatamente. Veja qual é o lado e direcione para aquilo. Talvez não seja tão fácil para quem é de peixe, mas para outros signos, quando vê a roda da fortuna, fala que bom, oportunidade de eu sair virando e mudar. Tipo, os da caminho, terra, né? os da terra já são rapidinhos, Touro, Virgem e Capricórnio. Falei, por ali não, já foi. Então, aquilo ali que dá, então vou. Agora o peixe ainda pensa, ai, mas será que eu faço aquilo? Aí acontece uma coisa, ele já muda, aí aquilo já toca o coração dele, e ele tem uma esperança muito grande. O pisciano, ele tem muita esperança, ele tem até o que a gente chamaria de candura, de uma certa inocência para algumas coisas. A não ser que ele tenha um monte de coisa em Capricórnio. Sim, em outros signos. Mas assim, no geral, ele tem uma certa inocência, ele é puro. Então aproveite você de peixes essa semana, viu, dona Juliana Iris? E escolha seu caminho, seu Jurandir Afonso também, os dois. Peixes com escolha. Ele é água. Ele é água. Ele é emoção puríssima. Ele tem bastante emoção, ele tem uma...
Então aí já chega a um grau de intuição enorme, ou seja, sempre que ele não escuta a intuição, ele deve ficar assim, puxa, por que eu não fui escutar? Porque a pessoa com tudo isso de água tem muita intuição. É uma coisa que tem que usar a favor. Mas era o que você está dizendo, quanto que é importante a gente ter essa visão de como a gente é, como o Jandir está falando dele, 3 pontos em água. Ele já fez o mapa, né? Que ele sabe já tudo fez, isso. Quer dizer, como que pode fazer essa cura, né? Quer dizer, dar um elemento para ele que ele precisa. E também tirar o excesso. Você vê que a pessoa está com muita água, vamos supor que ele já aprendeu a lidar com ele mesmo, aprendeu a lidar com as emoções dele. Se ele não aprendeu a lidar com toda essa emoção de água dele, o caminho é, vamos ver, tá faltando terra? Pode ser que falte terra. Tá faltando ar? Tá faltando discernimento? Então vamos mudar o ar com os florais astrológicos. E os florais astrológicos você faz a partir do mapa astral, né? Sim, faz sempre a partir do mapa astral e daquela pessoa, ou seja, cada pessoa é um caso. E tem até casos que a pessoa tem um emocional desequilibrado e que não está exatamente no mapa astral, que pode estar em algum trauma, porque às vezes as pessoas têm alguma coisa que é de pai e mãe, então aí cabe, por exemplo, uma limpeza alquímica que a gente trabalha, que é a limpeza de pai e mãe. Muitas pessoas têm muitas sujeiras e muitas coisas que elas fazem até hoje na vida delas por repetir comportamentos de pai e mãe. Ah, mas a gente repete comportamento de família. Exatamente. Conceitos. Ou mágoa, entendeu? E aí, nesse caso, existe uma limpeza energética que a gente faz, que chama limpeza da serpente lunar e solar, que é você entrar nessas energias guardadas. Mas aí você vivencia aquilo? Pra tirar aquela sujeira. É uma faxina. É uma faxina, literalmente, você faz. São 7 meses de limpeza. Puxa, mas é bom, né? Cada mês você limpa um chakra, são 7 chakras que a gente tem, e a gente limpa 3 são do pai e 3 são da mãe. Então você limpa primeiro a mãe, limpa os 3 da mãe, depois você limpa os 3 do pai e depois você vai por último, que é o chakra coronário que a gente chama, que ele é andrógeno, que ele não é nem masculino nem feminino, que ele é a nossa coroa. Você faz a coligação. As pessoas devem lembrar daqueles quadros que tem renascentistas ou mesmo barroco, que você vê que tem aquela auréola em volta da cabeça das pessoas, que aquilo é o símbolo realmente da conexão com Deus. Tanto é que tem até algumas religiões que falam que não é legal você deixar ninguém pôr a mão no topo da sua cabeça, porque ali é como se fosse assim um lugar sagrada, que é onde você termina a limpeza de pai e mãe. Eu já fiz essa limpeza em mim, porque meus pais são separados e normalmente pessoas que têm pais separados sempre guardam alguma coisinha, assim, que é uma situação difícil. Ninguém quer que os pais separem, porque é o nosso modelo de amor, né, que a gente quer ver unido, e aí quando separa é sempre uma dor. Então quando eu conheci todas as coisas que eu trabalho, eu tratei. Você já tratou em você? Tudo. Eu sou muito pragmática, porque eu tenho 7 eu tenho 7 pontos de terra. Eu sou virgem, ascendente em touro, com lua em touro e Marte virgem. Então, assim, eu sou muito pragmática. Tudo que eu uso e que eu trabalho, você faz primeiro eu já fiz em mim e falei, uau, quero fazer, vou ajudar as pessoas também, vou compartilhar. E foi bom, você percebeu? Nossa, eu digamos assim, que quando eu fiz essa limpeza de pai e mãe, a sensação que eu tive em mim foi como a musiquinha, abre alas que eu quero passar. Agora eu vou. Porque aí minha alma teve espaço para se manifestar, porque era como se eu não tivesse espaço. Porque, na verdade, tinha uma hereditariedade ali de pai e mãe e alguns ranços que não deixavam eu nem saber quem eu era. E no que eu fui limpando isso, que foi há muitos anos atrás, eu fui falando, nossa, calma aí, Paula Pires está chegando. Agora eu nasci. X anos depois. É meio impressionante, mas é realmente isso que aconteceu comigo e que eu vejo acontecer com várias pessoas que eu atendo também. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Paula Pires, acesse o site, vidasutil.com.br, que você vai entender tudo que a gente está falando aqui agora.